Na nossa última aula, nós falávamos a respeito de Rudolf Allers, o grande mestre de Viktor Frankl, e quem deu as bases, alguns dos principais insights que hoje nós conhecemos a respeito da logoterapia de Viktor Frankl, na realidade não são propostas originais, nem todas elas, tá? Nem todas elas são propostas originais de Viktor Frankl. Na realidade, é uma continuação e uma ampliação do trabalho que foi iniciado por Rudolf Allers. Se você pega, por exemplo, a postura que Viktor Frankl manteve ao longo de toda a sua vida, foi uma postura muito próxima a Rudolf Allers. A cada novo artigo que Viktor Frankl publicava, a cada novo livro que Viktor Frankl publicava, ele sempre tinha a cortesia de mandar, de enviar para o escritório de Rudolf Allers, nos Estados Unidos, uma cópia para que ele pudesse ler e acompanhar o desenvolvimento do trabalho de Viktor Frankl. Se você pega, por exemplo, nós tivemos um forte trabalho de Rudolf Allers nos Estados Unidos, e Rudolf Allers ele era muito próximo de um grande nome da psicologia norte-americana chamado Gordon Allport. Tem um trabalho fenomenal dentro da psicologia da personalidade. E o que acontece? Frankl ele sempre enviava para Rudolf Allers uma cópia dos seus livros, dos seus artigos, e Rudolf Allers repassava para Gordon Allport. Tanto é que, graças a Rudolf Allers, que tinha essa ponte, esse contato com Gordon Allport, é que Viktor Frankl começou um trabalho muito intenso nos Estados Unidos nos anos que se seguiram aí a publicação do Em Busca de Sentido. O que aconteceu? Por conta de Rudolf Allers, que era colega de Gordon Allport, Frankl, então, entra nos Estados Unidos e aí a disseminação da logoterapia ela se torna muito mais intensa numa esfera já global. O que acontece? Quando nós falamos a respeito de Rudolf Allers, eu vou apagar aqui o Gordon Allport porque não tem muito a ver com o que a gente vai falar agora. Rudolf Allers despertou Viktor Frankl para a filosofia. A ideia que Viktor Frankl defende de que o ser humano ele é um ser profundamente livre, que é um ser que é incondicionalmente livre, é uma ideia que foi inspirada por Rudolf Allers em Viktor Frankl. Se você pega, por exemplo, nessa obra aqui, O Sofrimento Humano, é uma obra que é basicamente uma obra filosófica de Viktor Frankl. Inclusive, Tiago, eu quero me aprofundar na parte filosófica da logoterapia. Você tem que ter essa obra aqui, tá joia? O que nós vamos ter ali na página 214? Página 214. Nós vamos encontrar o seguinte, a referência que Viktor Frankl faz a Allers. O que dissemos torna-se claríssimo se recorremos à fórmula simples e, no entanto, tão exata de Allers. O homem tem um caráter, mas ele é uma pessoa. Podemos ainda acrescentar, como pessoa que ele é, o homem tem caráter e tem liberdade em face desse caráter. Isso aqui é uma referência clássica que Frankl faz a essa ideia da teoria da personalidade de Allers, de que nós temos elementos na nossa personalidade que são herdados geneticamente. Nós fomos educados de uma determinada maneira e essa educação ela foi inserida na nossa personalidade, mas existe um elemento que compõe a personalidade de uma pessoa que se chama liberdade. Eu sou livre para escolher as minhas atitudes diante das situações na vida. E essa liberdade de escolha é o que forja o meu caráter. Você percebe nitidamente, então, que Allers ele desperta Viktor Frankl para essa realidade, uma forma que, vários anos depois, Frankl vai estar trilhando o seu próprio caminho. Mas que teve esse pontapé inicial proposto por Allers.
A logoterapia, e aqui nós já começamos a entrar propriamente dentro da logoterapia, ainda não na teoria, mas nós já começamos a falar um pouco mais sobre ela. A logoterapia, ela surge com uma sólida fundamentação filosófica. Isso você precisa entender. Se existe um diferencial da logoterapia em relação a qualquer outro método, teoria terapêutica, está na sua fundamentação filosófica. Isso daqui é o ouro da logoterapia. E o que se espera de uma área de conhecimento que tem fundamentação filosófica? Se espera basicamente duas coisas. Que exista uma sólida fundamentação metafísica. Por que uma fundamentação metafísica? Porque essa fundamentação metafísica é o que vai falar qual é a essência desse ser humano que eu estou atendendo. Qual é a sua natureza? Qual é a sua essência? Do que você é feito? Eu estou falando com você aí mesmo. Do que você é feito? Você é corpo, psique e espírito. Quais são as características do corpo? Quais são as características da psique? E quais são as características do seu espírito? Então tudo isso precisa estar presente. Qual é o espaço que você ocupa no cosmos, na realidade, no universo, nesse planeta Terra? Essência. Quando eu fundamento uma ciência metafisicamente, eu estou falando a respeito da essência dessa pessoa, principalmente uma ciência que lida com o ser humano. Eu estou falando qual é a essência dessa pessoa. Ao mesmo tempo, uma sólida fundamentação filosófica, ela precisa ser acompanhada de um traço ético. Ela precisa ser acompanhada da ética, que é o que vai falar a respeito da existência dessa pessoa. Ela tem uma natureza? Tem. Ela tem uma essência? Tem. Mas ela também tem uma existência. Ou seja, ela precisa construir a vida dela com os instrumentais que ela tem na mão, a sua própria mão, ao seu próprio alcance, e construir a partir disso a existência dela, eticamente. Ela escolhe qual atitude ela vai tomar diante de cada situação da vida. A logoterapia, para ter essa fundamentação filosófica, ela precisa necessariamente ter uma fundamentação metafísica e uma fundamentação ética. Tiago, tudo isso é grego para mim. Eu sei que é grego. Para muitos, né? Talvez seja o seu caso ou não, mas para muitos isso daqui é grego ainda. Por isso que você está dentro desse programa. Esse programa ele vai ampliar completamente a sua consciência, a sua percepção de realidade. Você tem que sair desse programa mais inteligente do que entrou. Isso é o mínimo que precisa acontecer. Tá? Ou seja, conhecendo coisas novas. E são coisas novas e antigas ao mesmo tempo, talvez novas para você, mas são realidades que todos nós, principalmente quando a gente lida com o ser humano, a gente precisaria saber, a gente precisaria dominar. Tiago, mas eu não lido diretamente com o ser humano. Não sei se você tem filho, ou se você tem que lidar com você mesmo, você está lidando com o ser humano, pô. Então é importante você saber disso daqui também. Frankl, e aqui eu quero que você tenha uma ideia. Eu não quero que você tenha uma ideia glorificada de Viktor Frankl. Como assim uma ideia glorificada? Essa foi uma grande crítica que principalmente um historiador da vida de Viktor Frankl, chamado Timothy Pytel, esse é um historiador norte-americano, que escreve inclusive uma obra de Viktor Frankl. Ele fala: será que é possível nós falarmos mal de um santo? E é uma grande crítica que o Timothy Pytel ele coloca, exatamente a ideia de que nós temos uma biografia extremamente glorificada de Viktor Frankl. Eu não quero que você tenha essa perspectiva. A logoterapia ela é muito importante na história do ser humano no século XX. Não é só do ser humano como um todo, né? E ela marca uma presença muito forte no século XX. Só que Frankl ele não era o único que fez a diferença, principalmente no campo da terapia. Frankl ele traz uma proposta inovadora, mas inovadora dentro de um determinado limite. Por quê? Qual é a grande inovação da logoterapia? A sua fundamentação filosófica. E ele não foi o único a trazer um modelo de terapia filosoficamente fundamentado. Nós vimos o Rudolf Alles com a sua psicologia antropológica. É um exemplo muito claro disso. Mas o que nós temos aqui? Nós temos um Viktor Frankl que segue
os mesmos caminhos. Nem vou colocar ele, vou colocar aqui Frankl, tá? Frankl segue os mesmos caminhos de grandes pensadores. Como, por exemplo, o que nós já vimos, Rudolf Allers. Traz uma fundamentação filosófica para a terapia. Nós tivemos um também austríaco, Igor Caruso. Igor Caruso traz uma fundamentação filosófica dentro do seu modelo de psicologia. Nós tivemos o Leopold Zonde. Nós tivemos Luiz Sensílio também. Nós tivemos Franz Brentano. Nós tivemos o próprio Edmund Husserl. Nós tivemos Edith Stein. Enfim, gente. Todos esses são autores que viram a importância da psicologia unida à filosofia, ou com uma forte fundamentação filosófica. Todos eles, todos eles. Frankl foi apenas um desses autores que cumpriram um importantíssimo papel, principalmente na psicologia do século XX. Tá? Apesar de não ser o único, mas ele teve um ele teve um grau de importância muito grande, principalmente pelo fato de Viktor Frankl ter ficado conhecido no mundo inteiro. O que faz com que Frankl seja conhecido em tudo quanto é lugar do mundo é exatamente o seu best-seller Em Busca de Sentido. Isso posiciona Viktor Frankl num espaço de destaque quando ele publica o best-seller Em Busca de Sentido. E ele começa a ministrar cursos nos Estados Unidos, é o momento da explosão da logoterapia no mundo inteiro. Mas o fato é que, quando você olha para Frankl, você fala, nossa, Frankl ele foi o único que fundamentou filosoficamente a psicoterapia. Primeiro de tudo, primeiro erro, ele não foi o único. Segundo erro que nós cometemos é o de achar que Viktor Frankl, por escolher esse caminho, ele se tornou um homem prestigiado, quando a grande verdade é que não. Na realidade, Frankl, ele escolheu vou colocar aqui entre aspas, tá? O caminho dos renegados. Frankl escolhe o caminho dos renegados, que é exatamente o caminho de quem busca unir a psicologia, a psicoterapia, a filosofia. Esse não era um caminho habitual. Você lembra do que aconteceu com Rudolf Allers? Rudolf Allers ele foi descredibilizado por seguir esse caminho. Eu não sei se você já ouviu falar de Igor Caruso, de Leopold Zonde, de Luiz Sensílio. Eu não sei se você já ouviu falar de Franz Brentano. Talvez você tenha ouvido falar de Edmund Husserl. Não sei se você ouviu falar de Edith Stein. Se você conhece alguma coisa desses autores, como talvez você conhece a psicanálise de Freud. Você ouve Freud em música, você ouve Freud em filme, você ouve Freud em série. Você ouve Freud na boca do barbeiro que você vai, do cabeleireiro que você vai. Alguém pode falar de Freud, porque foi lá e cantou a música do Zé Ramalho. Freud explica tudo. Gente, esses autores aqui foram todos autores que não seguiram o caminho burocrático da época, do estamento burocrático. Não foram pessoas que seguiram o caminho tradicional, muito pelo contrário. Ao defender a filosofia, eles se opuseram à hegemonia, ao bloco hegemônico da psicologia da época, que andava de lado a lado com as ciências naturais. Qual era o caminho convencional que todo mundo seguia? Você terminava a faculdade de psicologia, você terminava a faculdade de medicina, você terminava lá o seu curso de psicoterapia e pronto, você seguia esse caminho. Qual era o caminho convencional? O caminho convencional era o caminho cientificista. O caminho cientificista foi o caminho, por exemplo, trilhado já na fundação
da psicologia moderna. Psicologia moderna, ela surge a partir de um autor chamado Wundt, Wilhelm Wundt. No ano de 1875, no laboratório de Wundt, surge o que nós chamamos de psicologia moderna. Com o surgimento da psicologia moderna, nós temos um estilo de psicologia que foi levada a cabo, que se tornou o grande padrão da psicologia, que era exatamente a psicologia cientificista. Wilhelm Wundt, ele cria a sua psicologia moderna. Na época da criação da psicologia moderna, você tinha dois grandes polos de pensamento. Um deles era um polo de pensamento que acreditava que a psicologia ela deveria andar unida à filosofia, e você tem um outro polo que acreditava que a psicologia tinha que pedir a sua independência. Tinha que começar a caminhar sozinha entre aspas, porque ela estaria caminhando de braços dados com as ciências naturais, ao invés de andar de braços dados com a filosofia. O que acontece? Você tinha no mesmo país, na mesma época, dois pensadores, Wilhelm Wundt e esse sujeito aqui chamado Franz Brentano. Com ambos pensadores extremamente qualificados, qual é a psicologia que sai vencendo na época? A de Wilhelm Wundt. Posteriormente, nós tivemos estudos que comprovaram que a psicologia moderna ela deu vazão a inúmeras atrocidades que aconteceram no século XX. Uma psicologia defendida como aquela que era defendida por Franz Brentano jamais poderia culminar numa atrocidade como a atrocidade que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, de prisioneiros judeus sendo presos nos campos de concentração, de experimentações psicológicas como aquelas que aconteceram, jamais teriam sido permitidas caso a psicologia moderna tivesse seguido os rumos defendidos por Franz Brentano. Mas não. Existiam interesses escusos, interesses políticos que trouxeram à tona uma psicologia como aquela experimental defendida por Wilhelm Wundt. Na época, com bases cientificistas. O problema não está na pesquisa ser experimental. O problema está no cientificismo. No cientificismo, e a gente vai conversar um pouco mais a respeito disso nas nossas próximas aulas. O fato é que, no final do século XIX, nós temos o surgimento dessa psicologia moderna e uma psicologia moderna que foi vista com grande olhar de benevolência. Pelas pessoas, inclusive. Se você pega o período histórico em que nós estávamos vivendo a maior revolução industrial já vista pela humanidade. Tivemos várias ondas da revolução industrial e nós estávamos vivendo o ápice delas. Era exatamente o surgimento das indústrias. Isso facilitou muito a vida das pessoas. Antigamente você precisava viajar de carroça, agora você podia viajar de trem, de locomotiva. Você fazia o percurso de uma forma muito mais confortável, de uma forma muito mais rápida do que você fazia antes. Nós estávamos vivendo uma época onde as pessoas podiam chegar nas suas casas, não todo mundo, é claro, mas uma boa parte da população podia chegar em casa, apertar um interruptor e acender as lâmpadas da casa. A ciência trouxe isso para elas. Final do século XIX, início do século XX, as pessoas elas não precisavam mais ficar lá acendendo 1 milhão de velas dentro de sua casa. Parecia que estava numa igreja, tem que acender 1 milhão de velas. Não existia mais essa necessidade. Por quê? Porque a ciência trouxe a luz elétrica. Agora a minha vida está mais simples, agora eu me locomovo de uma forma melhor. Com o surgimento das indústrias, eu não preciso ficar esperando 1 mês, 2 meses para o carpinteiro confeccionar a minha mesa. Agora eu posso chegar, encomendar uma mesa e buscar essa mesa no outro dia. Por quê? Porque agora existe uma coisa chamada produção em série. Os produtos eles ficam mais baratos, além de serem confeccionados de uma forma muito mais ligeira. Agora, olha só que interessante, ali mais próximo das guerras mundiais, eu já tenho cinema, eu tenho formas de entretenimento muito melhores.
eu já consigo escutar o meu programa favorito, a minha música favorita no rádio. Quando você fala a respeito da ciência para as pessoas, existem duas coisas que passam pela cabeça delas. A primeira é que a ciência diz a verdade, coisa que lá no nosso módulo de fundamentos científicos você vai ver que não é verdade isso. Ciência não tem relação com verdade, ou não tem uma relação direta com a verdade. Mas na cabeça das pessoas tem, no senso comum tem. O que a ciência fala é verdade. E também existe uma característica que lá no surgimento da ciência, hoje já é diferente, mas lá no surgimento da ciência, a ciência é quem popularizava para as pessoas as grandes descobertas. A filosofia ela tinha um vocabulário mais difícil do que a ciência naquela época. Hoje as coisas já mudaram. Mas naquela época, cara, falar de ciência era falar de coisas simples que todo mundo entendia e, enfim, saía com um ar de mais inteligente depois que aprendia algo dito científico. Era explicado de uma forma simples e também todo mundo conseguia entender. Então o que acontece? Duas coisas passavam na cabeça da pessoa. A primeira de que ciência era verdade e segunda coisa, a ciência mudou a minha vida. A ciência facilitou a minha vida, o que trazia até uma conotação afetiva, uma experiência afetiva com o próprio termo ciência muito grande. Além de toda a Revolução Industrial, você tinha uma ideia de que a ciência ela resolveria os males de toda a humanidade. Era uma espécie de pensamento utópico futurista. Se você pega uma obra, por exemplo, de um autor chamado Raymond Kurzweil, o que você vai encontrar ali? Você vai encontrar nitidamente a ideia de que o futuro, né, o futuro prometido pela ciência era um futuro onde nós eliminaríamos completamente a tríade trágica. Qual é a tríade trágica? Dor, culpa e morte. Nós eliminaríamos completamente essa tríade trágica. Por quê? Porque a ideia é que nós temos fundamentos darwinistas, uma série de outros fundamentos aqui. A ideia de que a dor que nós sentimos é uma doença, por exemplo, uma dor física que você sente, uma dor psicológica que você sente, uma doença que você tem. A culpa, essa dor moral que eu tenho, por ter feito alguma coisa errada, não sei o quê. Uma dor que já desde a época de Nietzsche, da época de Marx, da época de Freud, essa dor chamada culpa, ela é combatida, existe uma ideia utópica de que a culpa ela pode ser eliminada. Somado à ideia de que a morte ela pode ser suprimida, porque afinal de contas a morte é apenas um erro na estrutura biológica da pessoa. Inclusive, quando eu tinha 20 anos de idade e eu terminei minha faculdade, minha graduação, tive a minha monografia indicada para poder ser publicada, enfim, eu acabei publicando depois, alguns anos depois. Quando eu tinha 20 anos, eu trouxe essa ideia, essa tese de que a morte era apenas um dos grandes erros da estrutura biológica da pessoa. Eu combati, na realidade, essa tese quando eu fui defender o pensamento do autor que eu estudava, Hans Jonas. Dor, culpa e morte era a tríade trágica da vida de uma pessoa e que se acreditava que podia ser eliminado tudo isso. Pensamento tópico futurista. A psicologia, a psicologia moderna, ela surge nesse contexto. Num contexto de revolução industrial, onde a ciência melhorou a minha vida, a ciência diz a verdade, e a ciência vai conseguir eliminar a dor, a culpa e a morte. Esse é o contexto da época. E aí o que acontece? A psicologia, ela vê, nesse momento, uma grande oportunidade de se colocar do lado vencedor, do lado glorificado. Então surge uma psicologia glorificada pela ciência.
Em nome da ciência, foram feitas literalmente muitas atrocidades no mundo. Então, olha só, tome muito cuidado com essa ideia de que é científico, é bom. Não existe relação de bondade com a ciência, não existe relação de verdade com a ciência, não existe não existem essas relações de valores metafísicos com a ciência, tá bom? Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Eu vou deixar aqui duas indicações de livros. O primeiro delas é o que mostra essa realidade da ciência, que é exatamente A Falsa Medida do Homem. Foi escrita por um paleontólogo. Muito interessante esse livro. Mudou minha perspectiva em relação à ciência. E vou recomendar aqui o livro de uma socióloga. O livro se chama A Invenção da Psicologia Moderna. Thiago, mas eu não acho. Eu acho que a ciência moderna, a psicologia moderna, ela foi uma criação muito boa, nobre e justa. Poderia ter sido muito melhor, tá bom? Isso a gente vai ver ao longo das nossas próximas aulas. E a gente discute isso daí depois que você pelo menos der uma olhada nesses livros aí. A Falsa Medida do Homem e a Invenção da Psicologia Moderna. Beleza? Bom, estamos agora entrando aqui. Essa aula é a aula que marca a nossa entrada num novo universo de expansão da sua consciência. Que é entender o que é e o que foi, de fato, a psicologia moderna, o surgimento. Por que a psicologia, na realidade, foi uma revolução ideológica, uma revolução política, que não teria necessidade de ter surgido. Tudo isso eu vou mostrar para você nas próximas aulas. Tá? Vou mostrar para você qual foi o grande prejuízo de nós termos essa dissociação entre psicologia e filosofia. Vou mostrar para você qual é a verdadeira história da psicologia. A psicologia ela não surge no século XIX. O que nós temos no século XIX é um tipo de psicologia, um tipo de movimento revolucionário acontecendo. E a partir dessa aula, daqui para frente, até o final desse módulo, a gente vai discutir todas essas questões aí históricas a respeito da psicologia. Por quê, Thiago? Porque não dá para eu falar de logoterapia com você se antes você não entender a ampla visão de psicologia que Frankl tem. Frankl bebe dos clássicos, Frankl cita latim inúmeras e inúmeras vezes, Frankl tem uma posição clássica de realidade, uma posição conservadora de realidade, e para que você possa entender do que Frankl está falando, nós precisamos fazer esse caminho histórico. Tá joia? Então, eu te vejo na nossa próxima aula. Grande, grande abraço.